passagem aérea comprada, está com viagem marcada e não sabe o que fazer por causa do novo coronavírus? Calma, respira, a gente vai te dar várias informações para te ajudar a tomar a melhor decisão. Oi pessoal, tudo bem? Olha, normalmente você acompanha a gente aqui no canal viajando ou então te dando dicas de como fazer um bom roteiro, economizar, como arrumar a mala, onde visitar. Pois é, mas esse é um momento de cautela. Tem uma nova doença por aí e a gente também não está fazendo aquilo que a gente mais gosta não, que é desbravar o mundo. E você? Quais são seus planos aí para os próximos dias? Você tinha viagem marcada? Pois é, muita gente está repensando as viagens e com toda a razão, né? Afinal de contas, recentemente foi declarada uma pandemia mundial do novo coronavírus ou do Covid-19. Ou seja, o vírus está circulando por todo mundo. E agora? Como é que você faz se você já tem uma passagem aérea comprada? Se você cancelar, você vai perder tudo que você já pagou? Afinal de contas, a gente começa o planejamento de uma viagem sempre pela passagem aérea, né? Que é o mais caro e também aquilo que a gente precisa planejar com mais antecedência. Bom, é por isso que a gente vai trazer algumas informações aqui para vocês. Afinal de contas, depois que a Organização Mundial da Saúde declarou essa pandemia mundial, muitas companhias aéreas começaram a alterar regras. Então, se você tem uma viagem marcada, vale a pena ficar atento nessas informações que a gente vai te passar agora. E olha, a situação é tão grave que o governo brasileiro já anunciou que vai adotar um pacote aí com medidas para ajudar as companhias aéreas. Afinal de contas, eles já detectaram uma diminuição de pelo menos 30% nas viagens domésticas e 50% das viagens internacionais. Isso poderia significar que as empresas iriam à falência. Só que tem um problema, viu? Esse pacote de medidas vai mexer diretamente no seu bolso. Afinal, uma das medidas que já foram adiantadas é que o prazo para que as companhias reembolsem você, consumidor, que fizer a alteração ou cancelamento da sua viagem, vai aumentar. Ou seja, trocando em miúdos, você vai demorar mais tempo para pegar o seu dinheiro de volta. Mesmo antes desse pacote de medidas ser anunciado, as companhias aéreas aqui no Brasil e ao redor do mundo já anunciaram algumas mudanças com relação à flexibilização para você poder mudar ou cancelar a sua passagem. Isso varia demais de companhia para companhia, de trecho para trecho e também de quando você fez a sua compra. A gente vai dar um panorama aqui das principais companhias aéreas do Brasil e do mundo para você já saber como é que está a situação. Então vamos começar. A Azul decidiu adiar o lançamento da tão esperada rota dela do Brasil para Nova York. A rota, que vai do aeroporto de Viracopos em Campinas para o JFK, tinha lançamento previsto para 15 de junho. Agora, quando a gente entra no site, a gente só consegue encontrar disponibilidade de passagem a partir do dia 1º de setembro. Para quem já tem um voo internacional aí comprado com a companhia para Portugal ou para os Estados Unidos até o fim de março, são duas alternativas oferecidas pela empresa. Você pode reagendar o seu voo para até o final de junho ou então receber o valor de volta que você pagou na passagem em forma de crédito para daí você comprar um novo voo para quando você quiser viajar. Já nos voos domésticos, ou seja, voos aqui dentro do Brasil, se você tiver uma passagem comprada com a Azul para voar até dia 31 de maio, você tem flexibilidade para mudar a data dessa sua viagem dentro do período, ou seja, não mais do que 31 de maio. Se você quiser voar depois, aí o procedimento também é pedir para cancelar essa passagem, o valor vai ser dado para você como crédito para você fazer uma nova compra. Na Gol, quem tem viagem internacional marcada com eles até o dia 12 de abril, pode remarcar essa viagem por até um ano, sem a cobrança de multa. A única coisa é que se tiver diferença de tarifa, aí você vai ter que pagar essa diferença. Também, se você quiser desistir da viagem, esse valor pode voltar para você em forma de créditos para uma nova compra na Gol. Atenção, hein? Se você quiser receber o seu dinheiro de volta, a Gol não está fazendo isso sem as cobranças de multa que estão definidas lá no contrato da hora que você comprou a sua passagem. Agora a Latam, a companhia anunciou uma redução de 30% nos voos internacionais por causa da baixa demanda. Por exemplo, voos de São Paulo para Milão estão suspensos até dia 16/4. Para os voos internacionais da Latam, a regra básica é a seguinte: eles estão permitindo para os voos que vão acontecer até o fim de março, você reagendar essa passagem para até o fim do ano. Mas reembolso, por enquanto, eles não estão fazendo não. Isso vai depender então da regra que conste aí no seu contrato de quando você comprou a passagem. Mas tem algumas outras regrinhas que você precisa ficar atento com a Latam. Se você comprou a sua passagem até o dia 12 de março, você precisa avisar a companhia com pelo menos 14 dias de antecedência do seu voo para poder não pagar a multa.
a partir do dia 13, esse prazo cai só para 5 dias. Além disso, a Latam voa para vários países que têm restrições dos governos aí para recebimento de voos e de estrangeiros, de turistas, hein? Então cuidado, se você tiver com viagem programada para um dos países mais atingidos pelo coronavírus, vale a pena entrar em contato com a companhia, se informar para não ser pego de surpresa. Nos voos domésticos da Latam, a realidade é a seguinte: se você fez sua compra até o dia 12 de março, você pode pedir a mudança do seu voo ou o reembolso sem o pagamento de multas, desde que seu voo esteja previsto para acontecer até o dia 15 de abril. Se você fez a sua compra a partir do dia 13 de março, aí é possível se livrar da multa, mas você precisa avisar a empresa com uma antecedência de 5 dias. Agora a gente vai falar um pouco das principais empresas internacionais. Atenção, hein? Para elas tem muita diferença se você comprou a sua passagem antes do agravamento da epidemia de coronavírus ou depois. Então, olha só, vamos passar algumas regras. A American Airlines, por exemplo, já suspendeu os voos de Dallas para São Paulo até o dia 3 de junho. E os voos de Los Angeles para São Paulo estão suspensos até o dia 24 de outubro. Se você tem uma passagem comprada com a American Airlines para qualquer destino e se você fez a compra antes do dia 1º de março para viajar até o fim de abril, você pode fazer a alteração sem multa dessa passagem para voar até o final de 2020 ou até um ano da compra original da sua passagem, o que acontecer primeiro. Se a sua compra foi entre 1 de março e 11 de março, atenção, você pode se livrar da multa desde que o seu destino seja a Europa, com voos até 31/5. Lembrando mais uma vez, você se livra da multa, mas não das diferenças tarifárias. Agora, Lufthansa e Swiss Airlines. Se você já fez uma compra até o dia 5 de março para viajar até o final de abril, ou então, se você decidir fazer uma compra agora até o final do mês de março, você pode remarcar sua passagem sem pagamento de multa até o fim desse ano. Na TAP Portugal, se você comprou a sua passagem até o dia 7/3 para viajar até o dia 31/5, você pode pedir uma mudança na sua passagem até o final do ano. Mas atenção, hein? Olha a pegadinha, você precisa avisar a empresa com pelo menos 21 dias de antecedência. Ô TAP, facilita a vida do passageiro aí, né? 21 dias de antecedência é muita coisa. Para passagens compradas entre o dia 8 e 31 de março, também valem essas regras, mas também observando os 21 dias de prazo. E mais do que isso, se você comprar a sua passagem na categoria Discount, que é a mais baratinha, você não tem esse direito. Já na Air France, Delta e KLM, se você tiver uma viagem agendada ou for comprar uma viagem para até dia 31 de maio, você pode fazer alterações de data dentro desse período, ou seja, até dia 31 de maio, sem qualquer custo para remarcação. Mas atenção, se você quiser remarcar para depois desse período, aí o procedimento é pedir o seu dinheiro de volta em forma de crédito para você poder fazer uma nova compra. Lembrando, diferenças tarifárias são cobradas. Na Qatar, se você já comprou ou se você vai comprar uma passagem para voar até o dia 30 de junho, caso você desista da viagem, você pode remarcar ou então pedir para eles trocarem por um voucher com 3 dias de antecedência para você poder reprogramar sua viagem por até um ano. Mais uma vez, as diferenças tarifárias são cobradas. E um detalhe na Qatar, hein? Ela voa para vários países que estão seriamente afetados com o coronavírus. Esses principais países, incluindo China, Itália e vários outros, têm regras específicas. Então atenção, se você tiver uma viagem com a Qatar com algum desses países muito afetados pelo coronavírus, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Agora a Emirates, gente, atenção, a companhia suspendeu vários voos, mas não importa qual é o destino que você está voando com eles. Se você tiver alguma passagem comprada até o dia 31 de março, você pode pedir remarcação até 11 meses da data original da sua compra. Então é possível, se você for viajar com a Emirates, dá para fazer essa mudança. E olha, a situação está tão grave que até empresas de baixo custo, que normalmente são muito rígidas com as regras, já estão anunciando flexibilização, viu? A EasyJet, que é uma das maiores companhias de baixo custo lá da Europa, já anunciou o fim das tarifas de remarcação de voo. Mas atenção, não está liberando também das diferenças tarifárias. Então, se você tem voo com a EasyJet, você pode remarcar, mas se tiver diferença de tarifa, você vai ter que pagar por ela. E olha só, gente, agora alguns recados importantes que valem para qualquer companhia que você estiver viajando. Primeira coisa, você viajante que está indo para algum país, fique atento nas regras desses países
para saída e para entrada de estrangeiros. É responsabilidade sua saber se você pode entrar no país ou se quando chegar lá, por exemplo, você vai ter que cumprir algum período de quarentena. Isso não é responsabilidade da companhia aérea, é responsabilidade sua. Então, se você vai viajar, fique muito atento a essas informações. Outra coisa, reforçando sempre, a gente está falando aqui da liberação das taxas e das multas de cancelamento e remarcação de voos. As empresas não estão falando em isentar de diferenças tarifárias. O que isso significa? Por exemplo, você comprou um voo por R$1.000. Quando você for reagendar, esse voo pode estar custando R$2.000, R$3.000. Isso significa que as diferenças de tarifa você vai ter que pagar. Você não paga multa, mas paga a diferença do valor original da sua passagem para o valor atualizado na data que você vai querer viajar. Por fim, a gente lembra que todas essas regras que a gente está passando para vocês são regras válidas hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo. Essa é uma situação muito dinâmica, o coronavírus muda a realidade do mundo todo dia. Então, vale a pena você se manter sempre muito bem informado. A gente está fazendo o seguinte, ó, se você não segue a gente ainda lá no Instagram, vale a pena você dar uma olhada, começar a seguir lá, porque a gente vai atualizar as principais mudanças lá no Instagram para você. Então acompanhe o que a gente está falando lá também. Conforme for variando, o que tiver de mudança importante, a gente vai te avisando lá, tá bom? Então se você ainda não segue a gente, o endereço está aqui. Vai lá e já começa a acompanhar o nosso Instagram também. E, gente, como essa é uma situação muito nova, que está mudando muito rapidamente, tem muito consumidor enfrentando problema aí, com companhia aérea, agência de viagem, hotel. Só para você ter uma ideia, o Procon de São Paulo já recebeu mais de 700 reclamações de consumidores relacionados ao novo coronavírus. Então faz o seguinte, olha, dica do Viagem por Conta. Se você estiver enfrentando algum problema, ou se a empresa com a qual você fez negócio não quiser fazer um acordo com você, não feche um mau acordo não. Afinal de contas, essa é uma questão de saúde pública. O direito do consumidor diz que você não pode ser obrigado a viajar para algum lugar e colocar a tua saúde em risco. Então, nesse momento, vale o bom senso, né, gente? Tem que ser feitos acordos em que nem uma parte nem a outra seja completamente lesada. A culpa do coronavírus não é de ninguém. Você, consumidor, não precisa pagar o pato sozinho. Então, não feche um mau acordo. Se você vê que a empresa está intransigente, não está querendo negociar com você, vá atrás dos seus direitos, procura o Procon, vai na justiça e tenta pelo menos minimizar o seu prejuízo. Bom, a gente já falou das passagens aéreas, quais são as alternativas que as empresas estão oferecendo para você, remarcar ou cancelar o seu voo. Mas a gente sabe que uma viagem é composta de muito mais, né? Pode ser que você já tenha reservado hotel, fechado seguro viagem, contratado algum passeio. Imagina se você for fazer um cruzeiro, então, como é que deve estar a sua cabeça? Olha, a gente vai esclarecer essa situação para vocês, mas tudo isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Então faz o seguinte, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com os amigos que a gente vem com muito mais informações para vocês. Até a próxima, tchau!